Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Está montando um resumo do Windows 10, falando as principais funções do Windows 10. Vai falar um pouquinho também do sistema operacional, hardware e software. Ok? Quando nós falamos em sistema operacional, o sistema operacional nada mais é do que o programa responsável pelo funcionamento da máquina. O que eu sempre digo para as minhas turmas, para os meus alunos, um computador sem o sistema operacional ele não tem função alguma. Então seria um vaso fazendo um barulho ligado apenas. O sistema operacional é o que faz o computador ter toda a função que nós utilizamos ele, ok? É o principal software instalado na máquina. Sem um sistema operacional, a máquina não passa de um vaso ou de um enfeite em cima da sua mesa, ok? Quando nós falamos em software, software nada mais é do que os programas. Se eu falar para vocês pegarem o Windows 10, vocês vão bater a mão aqui no monitor. Vocês não vão conseguir pegar o Windows 10. Vocês vão conseguir sim bater a mão no hardware, que é o monitor, ok? A mesma coisa, se eu abrir aqui o Google Chrome, que é o browser, o navegador, ok? Se falar para vocês, peguem o Google para mim, vocês não vão conseguir, vocês vão bater a mão novamente no hardware, que é o monitor, ok? Então quando vocês ouvirem falar de software, tudo aquilo que vocês não podem tocar, Por exemplo, se eu falar para vocês pegar o Word, vocês não vão conseguir, vocês vão conseguir abrir o Word, Vocês não vão conseguir pegar o Excel, vão conseguir abrir o Excel para se trabalhar, ok? E quando nós falamos em hardware, por exemplo, o microfone que eu estou gravando essa aula, o mouse que eu estou usando, a caixinha de som, o monitor que eu já comentei, teclado, o gabinete, tudo isso é hardware, aquilo que você pode tocar, certinho? Aí nós falamos de hardware, nós temos os periféricos de entrada e de saída. Então, o que seria periféricos de entrada? Vou pegar na imagem aqui, Vou colocar aqui periféricos de entrada e saída. Aqui nós temos um bom exemplo. Vou até abrir essa imagem aqui. Vamos abrir ela que eu já explico em cima dela mesmo. Então, um dispositivo de entrada. O que nós teríamos aí de dispositivo de entrada? O teclado, que você está passando informações para o computador. A webcam, o scanner, um joystick, leitor de código de barra, uma caneta digital, o mouse. Tudo isso é dispositivo de entrada, ok? Agora, o que nós temos de dispositivos de saída? Você tem a impressora, você só tira a informação dela. Você tem um monitor, ok? Que você vê aquilo que você está fazendo. Um fone de ouvido, que está saindo o som. Aqui é uma impressora novamente, um reto projetor e uma impressora de novo. Agora, entradas e saídas. Você tem a câmera, um CD, pendrive, ok? E você tem aqui um roteador, que entra tanto entrada, tanto saída. Ele transmite tanto algo para o seu computador, como também vai transmitir algo para fora do computador, ok? Então esses são alguns dispositivos de entrada e saída. Aqui, nesse site que eu peguei aqui, diferença.com, ele vai dar uma orientação dos dispositivos de entrada. O que são? Os dispositivos de entrada são aparelhos que ajudam o computador a obter dados do usuário e inseri-los no sistema de computação. Eles são capazes apenas de enviar dados e não de receber, ok? Então, por exemplo, eu não consigo receber nada pelo teclado, eu só consigo inserir os dados no meu sistema. É o hardware que retira dados através de ação do usuário e processa as informações. Por este exemplo, quando você digita em um teclado, ele capta as informações, ele capta as informações que você quer passar e o manda para o computador de modo que conseguimos ver. Esses dispositivos devem ter uma modalidade de entrada, ou seja, algo que os conecte ao computador,
como um cabo ou conexão wireless. Tá? Os dispositivos de saída são os dispositivos de saída que desempenham um papel significativo na informação, transformando os dados que estão no computador em uma linguagem identificável para o receptor. Por exemplo, sempre que tocamos uma música no computador, ele processa o arquivo e faz com que o som saia pelos alto-falantes. Assim, podemos ouvir. Outro exemplo é o uso da impressora, que é capaz de transformar um arquivo digital em algo físico. Ok? Aí ele dá o exemplo e seriam essas informações aí que nós temos. Ok? Então vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho de criação de pastas no Windows. Tá? É algo bem simples. Falando do Windows, né, do Windows 10 aqui, ó, nós temos a área de trabalho, que é todo esse espaço aqui que nós estamos vendo. Tá? Aqui nós temos a barra de tarefas. No canto aqui, ó, nós temos o calendário, tem o horário, tá? O idioma que nós estamos usando, se o som está ativo, se o meu Wi-Fi está ativo, se meu microfone está ativo, ok? Então aqui é o que eu tenho essas informações. Aqui eu tenho o botão iniciar, que me dá acesso a todos os outros programas. Tá? Eu tenho a barra de pesquisa também, onde eu posso digitar o que eu quero, por exemplo, o Word. Ele vai me mostrar aqui o caminho mais fácil para mim abrir o Word. Poderia dar Enter, que automaticamente ele vai abrir. Tá? Então nós temos aí a área de trabalho e a barra de tarefas aí no primeiro contato. Se eu abrir uma janela, vou abrir aqui este computador, eu vou ter essas informações aqui de janela. Então eu tenho a barra de título da janela, ok? Tem os botões minimizar, vai ficar aqui, tá? Ele não fecha, ele vai ficar aqui aberto. Tem o maximizar, ele pega toda a tela, e esse botão é o único que muda, tá? Agora ele vira o restaurar, ó. Tá? Ele volta ao tamanho que estava. E o botão fechar, correto? Então nós temos essas informações aí. Quando eu abro uma janela e ele tem vários dados aqui, por exemplo, se eu abrir o C, olha o que vai me acontecer. Vou abrir a pasta do Windows aqui. Ele vai criar as barras de rolagem. Por quê? O espaço que eu tenho aqui não estou conseguindo visualizar todos os arquivos. Então é gerada a barra de rolagem para que eu possa trabalhar e ver todos os arquivos que eu tenho dentro dessa janela, dessa pasta. Ok? E se falando em pasta, nada mais é do que essas pastas que nós temos aí, ó. Tá? Então eu quero criar uma pasta aqui na área de trabalho. Consigo? Lógico. Clicou com o botão direito, tá? Você tem a opção aqui, ó, novo. E você pode colocar pasta. Tá? Vou colocar aqui, ó, resumo Windows 10. Ok? Então nós temos aí uma pasta com o nome resumo Windows 10. Ok? Para que serve essa pasta? Vamos falar assim que essa pasta nada mais é do que uma gaveta onde você vai colocar os seus objetos. Tá? No nosso caso, os nossos arquivos. Se eu quiser criar um arquivo, vou abrir aqui o Excel e vou criar um arquivo simples aqui no Excel só para a gente poder trabalhar. Então, por exemplo, vou ter aqui, ó, janeiro, tá? Fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro. Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá? Vou colocar aqui alguns valores só para nós podermos ter alguma coisa dentro desse arquivo. Só para a gente ter alguma coisa aqui, ok? Então nós temos esse daqui. Vou salvar esse arquivo dentro daquela pasta resumo Windows, tá? Então eu venho aqui em arquivo, coloco salvar, onde eu criei aquela pasta, tá? Dentro da minha área de trabalho. Então eu vou clicar no procurar, vou na área de trabalho, tá? E vou encontrar a pasta, ó, resumo Windows 10. Vou clicar duas vezes, tá? Vou colocar aqui, ó, exemplo 1. Coloco salvar. O que aconteceu? Como eu sei que esse arquivo foi salvo, que esse arquivo salvou, tá? Eu tenho o nome dele aqui na barra de título, ó, exemplo 1, certo? Aí vamos fechar. Se eu abrir a pasta, agora eu vou ter um arquivo dentro dela, que é o exemplo 1. Vou criar um outro arquivo, vou fechar aqui novamente. Vou criar um arquivo usando o WordPad.
Então vou no acessórios do Windows e vou pegar o WordPad. E vou digitar aqui um resuminho, né? Resumo do Windows 10. Professor Célio Martins. Unidade franca. Ok? Vou salvar isso daqui. Eu posso pôr até uma imagem aqui, tá? Se eu quisesse. Venho aqui no imagem, ó, coloco imagem. Vou pegar esse envelope aqui mesmo. Coloco o envelope. Se eu quiser destacar, centralizar, posso trocar o tamanho da fonte, trocar a cor da letra, colocar negrito, itálico. E aqui eu posso centralizar essa opção novamente. Eu posso mudar também, colocar outra fonte, ok? Tenho todas essas opções aí que eu posso estar fazendo, ó. Certo? Vou salvar, arquivo, salvar, é o mesmo processo, tá? Vou lá na área de trabalho, vou colocar resumo, colocar documento, exemplo, e vou mandar salvar. Correto? Fechei. Se eu vim aqui, eu vou ter 2 arquivos agora dentro da minha pasta. Quero criar um desenho. Tem um outro também, ó. Antes de a gente criar o desenho, nós temos o bloco de notas, tá? Que o que acontece? Vocês viram que eu trabalhei com cores, formatos diferentes lá no WordPad, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, professor Célio Martins. Se eu selecionar, tá? Consigo selecionar aqui, vou em formatar, fonte, e vou trocar essa fonte, tá? Na hora que eu colocar OK, ele vai me mudar todo o documento, tá? Eu não consigo mudar só em partes, como eu fiz lá no WordPad, tá? Eu brinco com o pessoal que o bloco de notas seria aquele programa para a avó escrever uma receita de bolo, ok? Então vamos salvar, arquivo salvar, tá? Vamos lá na nossa área de trabalho, resumo, exemplo, bloco de notas, certo? E coloco salvar. A hora que nós abrirmos aqui, nós vamos reparar que cada documento tem o seu ícone, tá? Para que isso? Isso aqui nada mais é para indicar qual programa nós estamos usando. Isso daí você vai conhecer no decorrer do seu curso, no decorrer que você for trabalhando com Windows, tá? Se você for trabalhando com a informática, você vai conhecendo esses ícones aqui. Eu sei que esse aqui é um documento do Word, tá? Eu sei que esse aqui é um documento do Excel, pelo ícone dele. Eu sei que esse aqui é um documento de texto, TXT. Ok? Por exemplo, se eu for criar uma imagem, tá? Vou lá no acessórios, vou entrar no Paint. Eu quero, nesse espaço aqui, fazer a bandeira nacional, tá? Vou criar ela aqui, vou selecionar, para colocar verde, vou preencher ela de verde. Antes de preencher, eu vou fazer um outro símbolo aqui, tá? Vou criar aqui, ó, vou até colocar ela de amarelo já, e nós fazemos ele aqui no meio. Agora nós vamos clicar aqui, escolher o azul. Aqui nós podemos trabalhar com a curva. Clico fora, senão ele vai desfazer essa curva, ok? Agora eu vou colorir as nossas... Opa. Vou clicar fora, né? Opa. Vou fazer aqui novamente porque eu fiz arte. Clico 2 vezes para ele fixar, ok? Agora eu clico fora. Aí eu vou clicar no verde,
pegar a latinha de tinta e vou colorir esse espaço. O amarelo, tá, e o azul. Certinho? Se eu quisesse colocar as estrelas, tá tranquilo, conseguiria colocar as estrelas aí, ó. Não vou colocar todas aí, vou fazer só aqui, só pra gente trabalhar com elas. Seria aí só para vocês verem o que nós poderíamos estar fazendo aí. Se eu for pintar, tá? Pronto, tá aí nossa bandeira. Eu vou salvar também, arquivo, salvar lá na nossa área de trabalho, na nossa pasta, resumo Windows, tá? Vou colocar bandeira nacional, tá? A hora que eu fechar, vocês vão reparar que vai ter um outro ícone aí, tá? Indicando que isso aqui é um arquivo de imagem, correto? Então isso seria a pasta. Agora, por exemplo, eu consigo trocar o nome desses arquivos, fazer cópias, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou criar uma subpasta dentro dessa pasta. Então, eu vou clicar aqui, ó, novo pasta. A gente chama de subpasta porque ele está dentro de uma pasta principal. Nossa pasta principal é o resumo Windows 10, tá? Nós vamos criar uma outra pasta agora. Então, vamos colocar aqui, ó, pasta 2. Pasta 2. Ok? Vou clicar só para selecionar, vou apertar Ctrl C, tá? Ou outra opção nós poderíamos usar, clicar com o botão direito, tá? Copiar, daria o mesmo resultado, ou nós poderíamos vir aqui, ó, no início, clicar no botãozinho copiar também, tá? Então Ctrl C, clicar com o botão direito, copiar, ou início, copiar, dá o mesmo resultado. Vou abrir a pasta, tá? Vou clicar com o botão direito e vou mandar colar. Ou poderia dar Ctrl V, ou vir aqui, colocar colar, ok? O que aconteceu? Eu tenho esse arquivo, tá usando ele aqui, tá? E estou usando ele aqui. Então nós estamos com o arquivo em dois lugares. E isso, o que está acontecendo? Nós estamos usando o arquivo, nós estamos ocupando o espaço para o mesmo arquivo duas vezes, tá? Mas vamos lá, eu quero trocar um nome aqui, ó. Vou clicar uma vez e clico uma outra vez. Vou colocar aqui, ó, renomeando o arquivo, vou colocar renomeando. Então nós trocamos o nome desse arquivo, ok? Agora, por exemplo, Ctrl C, Ctrl V, o que eu fiz? Copiei e colei. Agora eu vou pegar, vou fazer diferente. Vou clicar nele, tá? E vou colocar recortar. Vocês viram aqui que ele ficou claro, tá? Poderia dar Ctrl X também, tá? Ou início, recortar, tá? Vou abrir a pasta 2, clicar com o botão direito, colocar colar. Olha o que aconteceu. Aquele arquivo, tá? Exemplo 1 não está aqui, ele só está na pasta 2. Quando nós usamos recortar e colar, nós estamos tirando de um lugar e colocando em outro, tá? Então seria a mesma coisa. Por exemplo, vocês têm o arquivo Célio, professor Célio, tá? Então vocês vão me selecionar, vai dar Ctrl C, tá? Vai chegar numa outra, por exemplo, vai chegar, vocês, por exemplo, estão me vendo aí, acho que eu sou um arquivo, vamos dizer assim. Aí vocês me selecionam, dá Ctrl C. Aí vocês coloquem aí na casa de vocês Ctrl V. Eu vou estar aqui no meu escritório e vou estar ocupando espaço aí na casa de vocês também. Tá. Aí vamos fazer diferente. Agora vocês vão me selecionar, tá? Dar Ctrl X, eu vou sair do meu escritório, dar Ctrl V aí onde vocês estão. Então eu vou sair daqui do meu escritório e vou estar aí onde vocês estão, somente. Ok? Nenhuma das duas é boa ideia, mas só como exemplo, ok? Então vamos lá. Vamos renomear ele de novo. Vamos clicar. Tá? Tem uma outra forma, tá? Em vez de você clicar
esperar um pouquinho e clicar novamente. Você pode clicar com o botão direito, tá? E colocar renomear. Vamos colocar aqui, segundo exemplo. Não, vamos pôr troca de nome, né? Troca de nome, que é a mesma coisa do renomear. Ok? Então tá aí, seria esses passos aí pra gente copiar, colar, recortar, colar e criar a pasta. Tá? Se eu quisesse apagar um arquivo, tá? Eu tenho uma lixeira aqui, ó, ela deve ter arquivo dentro, tem muitos arquivos aqui dentro. Tá? Eu vou até esvaziar ela pra gente, para que nós possamos, só para vocês visualizar. Reparem, a hora que eu colocar assim, essa lixeira aqui vai ficar vazia. Ele vai apagar, né? Vai limpar. Olha quantos itens tem. Não tinha nem visto isso. Só dentro da lixeira, ó, tem mais de 2 GB. Caramba, de onde tá saindo isso tudo aí? Apagar, porque caramba, 11 GB. Esperar terminar aí, pessoal. O que eu fiz aqui? Eu abri minha lixeira, tá? Fui em ferramentas e mandei esvaziar a lixeira. Eu vou dar um pause aqui, tá? Para ele excluir todos os arquivos aí, a gente não ficar perdendo tempo, ok? Voltei aqui no final pra gente. Parei para não perder muito tempo, né? Aí, por exemplo, ó, vocês viram que tá apagando tudo, e a hora que terminar de apagar todos aqui, vocês vão ver que esse cestinho aqui vai ficar vazio, não vai ficar com essas folhas aqui, ó. Olha lá, ó. Tá? Ele ficou vazio, ok? Então o que eu vou fazer agora? Ó? Vou fazer uma cópia desse arquivo aqui, copiar, colar, tá? O que eu fiz? Cliquei com o botão direito, copiar, cliquei com o botão direito, colar. Tô com essa cópia aqui, tá? Vou colocar aqui, ó. Apagando o arquivo. Para apagar um arquivo é muito simples, tá? Eu vou clicar nele e vou apertar a tecla Delete, ou simplesmente clicar com o botão direito, excluir, tá? Ou aqui no início, ó, eu tenho o excluir também, tanto faz, tá? Ou Ctrl D, tá? Então eu vou clicar no apagar. Reparem que a lixeira ficou cheia novamente, tá? Então se eu abrir aqui, ó, eu vou ter o arquivo apagando o arquivo, tá? Aí, por exemplo, nossa, professor, apaguei esse arquivo errado. Não tem problema, enquanto ele estiver aqui, você pode clicar nele. Você vem aqui, ó, no ferramentas, restaurar o item selecionado, ou restaurar todos os itens, tá? Então vou aqui, ó, restaurar item selecionado. Ele vai, o que vai acontecer? Tá? Ele vai sair daqui e vai voltar para lá. Quer ver? Lá. Então saiu daqui, né? Tá aqui novamente nos nossos arquivos aí, dentro da nossa pasta resumo Windows 10, tá? Ele sempre vai retornar para a pasta de origem, tá? Então ele é bem tranquilo. Então, por exemplo, você apagou ele da pasta 2, ele vai retornar para a pasta 2, certo? Se eu quisesse trabalhar agora, ó, com os itens da área de trabalho, trocar esse papel de parede aqui, tá? Basta eu clicar com o botão direito, vir em personalizar. Aí eu tenho, assim que abrir, ó, eu tenho as opções, né, para trocar o papel de parede. Ok, já troco o plano de fundo aí, tá? Eu gosto de usar esse mesmo, tá? Não sou de ficar trocando isso não, porque eu não vejo utilidade nenhuma. Por exemplo, o que eu gosto de colocar às vezes, por exemplo,
minha esposa e minha filha, nós tiramos uma foto, ficou bonita, eu posto aí. Eu coloco aqui na minha área de trabalho. Ok? Aqui nós temos as opções. Ó. Escolha de ajuste, que é para essa figura cobrir todo a nossa área de trabalho. Tá? Ajustar, ampliar, lado a lado. Por exemplo, se você tem uma foto menor, ele vai ficar uma ao lado da outra. Tá? E se preencher, ele preenche toda a tela. Tá? Que é o que a gente está usando. Aqui nós temos também cores, você pode mudar a tonalidade de cor, por exemplo, claro, tá? Ou escuro, eu sempre uso o escuro, tá? Uma opção minha, mas você pode trocar as cores também, ó. Ok? Você pode clicar aqui e escolher uma outra cor para você usar, ó. E eu gosto do tradicional mesmo. Aí você tem tela de bloqueio, tá? Nessa tela de bloqueio, o que eu uso? Por exemplo, se eu ficar um tempo aqui sem utilizar e eu tivesse o tempo, né, por exemplo, 1 minuto, se eu ficar 1 minuto sem usar, ele vai cair na tela de bloqueio. Mas olha aqui o que eu faço. Tá? Eu tenho aqui a configuração tempo de limite, eu nunca desconecto, tá? E nunca peço para suspender a energia. Então, por exemplo, o meu nunca vai desligar. Enquanto eu estiver com o computador ligado, ele vai ficar. Ele não vai me cair na tela de descanso que a gente fala, proteção de tela. Ok? Então seriam essas as opções aí que nós temos para utilizar. Se tratando de som, tá? Nós temos a opção para se trabalhar com configurações. Nós temos aí a configuração, tá? Ele vai dar as opções aí que nós podemos trabalhar. Ok, por exemplo, o sistema, que é aquilo que nós já estávamos. Tem um vídeo. Aqui eu trabalho com dois, tá? Que é o meu monitor e a minha TV. Eu tenho som, tá? Que eu posso aumentar ou diminuir. Tá? Aqui eu tenho a entrada do microfone, né? Que eu estou utilizando para vocês. No som, na saída aqui eu tenho dois. Tenho o da TV e tenho o alto-falante. Tá? Que é o normal aqui que eu estou utilizando agora. Quando eu vou assistir algum filme, eu quero colocar na TV, eu venho aqui e coloco na minha TV. Aí nós temos outra opção aqui também. Ó. Opa, deixa eu entrar lá nas configurações de novo. Aqui para você instalar ou desinstalar aplicativos. A conta, né? Eu estou usando uma conta aqui. Para você trocar o idioma, tá? Trabalhar com horas. O horas, você nem precisa trabalhar por aqui, nem precisa abrir a configuração. Você pode vir aqui, ó, clicar com o botão direito, você tem aqui, ó, ajustar data e hora. Aí você vai clicar e ele vai abrir aí para você configurar a data e a hora. Ok? Nosso fuso horário é o de Brasília. Então aqui seria... Aqui eu deixei desativado, né, o horário porque, por exemplo, nós não temos mais o horário de verão. Então ele na data... que seria o horário de verão, ele muda a data, tá? Ele muda a data automático, então por isso que eu deixo desativado aí. Agora no nosso caso aí, tá? Tem uma outra opção que é o painel de controle, tá? Que está dentro dos sistemas do Windows. Então você tem aqui o painel de controle, que é uma outra parte também onde tem as configurações, onde você pode trabalhar também, tá? Por exemplo, tem uns sistemas, contas, né, que você tem aí de usuário, programas para poder desinstalar, região que aqui você vai conseguir trocar o idioma. Aí tem essas opções aqui, por exemplo, data e hora, vai abrir para você alterar a data e a hora também. Ok? Então tem essas opções aí que você pode trabalhar. Então tanto na configuração, tanto no painel de controle, você vai ter como trabalhar com a configuração das nossas máquinas. Tá? O Microsoft Edge, tá? É o navegador oficial do Windows 10. Eu gosto do Google Chrome, tá? Mas o Edge também é um navegador bom, só que eu não utilizo ele não. Tá? Ele veio para substituir na realidade o Internet Explorer. Hoje o Internet Explorer se encontra dentro dos acessórios. É um outro, né, foi um navegador que ficou por muitos e muitos anos no mercado. Antigamente,
Tá? Tinha o Netscape, que era um outro navegador também, foi um dos primeiros. Aí quando entrou o Internet Explorer, ele perdeu espaço, né? E com a entrada do Google ficou mais sem espaço no mercado ainda. Então vou fechar aqui. Então aí é o navegador, né, que você pode utilizar. Tá? Eu, como eu já disse, eu uso o Google Chrome, que seria o navegador que eu gosto de trabalhar com ele. Tá aí o nosso. Agora o que nós vamos fazer? Ó? Algo importante também que vocês podem trabalhar, né? Vocês entrar no YouTube, um site que todo mundo gosta aí, né? Você tem as opções aí de pra gente ver os vídeos, esporte, tá? Ver os gols da rodada, você consegue. Por exemplo, tem uma música, né? Chama Truque da Moeda. Gosto muito, eu lembro muito do meu pai, do Mike Lian. Então, por exemplo, cliquei, ó. Aí é que eu posso trabalhar com volume, né? Vou ficar sem falar aqui um pouquinho, pessoal, para não ficar dando conflito, tá? Com o vídeo e minha voz. Ó, te liguei, você não me atendeu, mas enfim, eu só liguei pra falar que eu não vou conseguir pro seu aniversário, tá? Tô na correria aqui, pai, sabe como é que é? Eu posso colocar na tela inteira, ó. Clicando aqui, ele fica na tela inteira. Tchau! Ô meu velho, como é que você vai? Mudou de endereço, né, pai? Só queria um tempinho pra gente. Essa tela não mata a saudade da gente. Desculpa cancelar a nossa pescaria e todas as mensagens que eu só respondia. Pai, tô na correria. Cê precisava ver como é que tá o moleque. Seu truque da moeda ele não esquece. Ô saudade, o tempo passa num piscar de olhos. Quanto mais eu penso no Senhor eu choro. Hoje eu só queria te abraçar. Ô saudade, o almoço em família, missa de domingo. Das nossas conversas o Senhor sorriu. Aí aqui nós temos, ó, o play, né? Pra gente adiantar um pouquinho, mas a gente pode adiantar por aqui também, ó. Tá? A gente pode ter essa... Nós temos essa opção. Então a tela inteira, né? Qual que é a configuração do nosso vídeo? Ele está no máximo, né? 10.8 de qualidade, está em HD. Tá? Por exemplo, eu quero ouvir trabalhando aqui, ó. Consigo. Almoço em família, missa de domingo. Das nossas conversas o Senhor sorriu. Aqui, ó, por exemplo, eu posso trabalhar com a tela minimizada e a música tocando, sem problema nenhum. Ok? Poderia estar utilizando aqui normalmente. Essa seria uma opção aí que nós temos. Então seria uma opção aí pra gente estar ouvindo, né, o som. Tanto você pode colocar um CD também no Drive e ouvindo e trabalhando normalmente. Por isso o Windows é chamado de multifunção, tá? Que é um aplicativo multifuncional, vamos dizer assim. Igual quando nós falamos da impressora multifuncional, que você pode escanear, pode
você vai imprimir, escanear, digitalizar, essas coisas que você pode fazer várias coisas em uma só. E o Windows é uma dessas. Tá? Por exemplo, você pode estar trabalhando, ouvindo música tranquilamente, sem problema. Tá? Aí o que mais aí que nós vamos ter aí para esse trabalho? Nós temos a Cortana também, tá? Que é uma opção aí que a gente tem. Vamos ver aqui se ele vai... Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Preciso da sua permissão para ajudar. Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Vou colocar aqui configurações, vamos ver o que ele vai... Aí aqui, ó, toda vez que ele estiver usando esse ícone aqui é porque a gente está com o microfone. Ok? Então, vamos ver aqui o que ele... Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Preciso da sua permissão para ajudar. Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Preciso da sua permissão. Cortana, agenda. Posso entender melhor se me acostumar com o seu jeito de falar. Preciso da... Vamos ver aqui a configuração aqui que ele está... Já tinha até configurado ele para... Vamos pôr aí. Ok, tá certo. Controle por voz. Vamos ver se agora ele vai deixar a gente perguntar. Cortana, reunião amanhã às 8. Sinto muito, eu não posso ajudar você com isso. Agendar reunião. Sinto muito, eu não posso ajudar você com isso. Abra o Excel. Claro, iniciando Excel 2016. Então vocês viram aí que eu pedi para ela abrir o Excel, ela abriu a agenda, ela não quis abrir. Vamos ver com o Word. Abra o Word. Com certeza, iniciando o Word 2016. Tá vendo? Então a gente tem essa facilidade aí. Ok? Então vou fechar aqui. Seria isso um resumo do Windows aí, que vocês podem utilizar com ele. Tá? Eu acho que já deu para dar uma resumida aí no que vocês mais utilizam no Windows 10. Certinho? Uma ótima semana para vocês, um forte abraço e fiquem com Deus.